Aqueles que estão sendo oprimidos vai ser liberto em nome de Jesus. Eu creio, mano, igreja. Eu sei que você crê também. Você que passou daquela porta para dentro, acredita no Senhor Jesus Cristo. Acredita que o inimigo já está derrotado. Mas como eu disse no começo, ele também será julgado. A palavra nos diz assim: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Olha o sofrimento dessa mulher. 18 anos, paralítica, e andava curvada. Quer dizer, eu falei paralítica, deixa eu reparar aqui. Ela andava, mas ela era curvada. Não era paralítica, tá? Eu confundi. Mas ela estava andando desta maneira. Praticamente estava meio para levantar a casa. Você já viu pessoas assim? Não estou dizendo que a pessoa que você diz estava andando, não estou dizendo isso. Mas você já viu muitas pessoas andando assim. Eu vi. Já vi. Mas vamos lá. E andava curvado e não podia de modo algum endireitar. Aleluia. Olha que coisa, como o inimigo muda nas costas da pessoa. Irmão, a coisa é feia. O bicho é mau. Ele suga as forças da pessoa. Ele não dá esse espaço para a pessoa. E vendo a Jesus, chamou assim. Olha só. Ele disse: mulher, olha que coisa mais linda, maravilhosa. Mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. Mais uma vez aqui nessa passagem o inimigo cai por terra. Mais uma vez o inimigo vai se dobrar diante do Senhor, porque a palavra que saía da boca do Senhor Jesus Cristo era com autoridade, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. Glória a Deus. Eita Deus, tremendo. Amada igreja, não é fácil você viver anos e anos oprimido, e há muitas pessoas que estão por aí, e eu sei que aqui dentro da igreja tem pastor que já, no nome de Jesus Cristo, libertou muitas pessoas. Eu sei que aqui, homem de Deus aqui, já passou por isso, já testificou, Deus deu esse testemunho, que ele impondo as suas mãos sobre pessoas e pessoas foram curadas. Aleluia. Mas é como eu disse, meus pastores, não é qualquer um, nem todos conseguem. A gente vê dentro de igreja, porque assim, amada igreja, sabe o que está faltando dentro das igrejas hoje? Mais oração e imposição de mão. Porque as pessoas entram, pastor, dentro da igreja, não tem uma oração de imposição de mão. Tem que ter, amada igreja, tem que orar. Porque às vezes a pessoa, às vezes o inimigo está ali, no corpo da pessoa, mas ele está quietinho, ele não se manifesta. Ele está ali, aquela pessoa está sofrendo, ela está no celular, ela está sofrendo, ela está no trabalho, ela está sofrendo. Por quê? Ela está sendo oprimida. Aí quando o homem de Deus vai lá e coloca a mão, o inimigo manifesta, ele sai, no nome de Jesus a pessoa liberta. Aleluia. Nós temos que vigiar mais, estar mais atento, porque tem pessoas que entram dentro da igreja nessa situação, e só Jesus para libertar. Mas nós, como representantes de Deus, eu estou falando do homem, gente, é mulher, tá? É homem e mulher. E tem mulher ainda que tem a função de arrepender Espírito Santo. Nós sabemos disso, amado. Mais uma passagem também, não precisa nem abrir a Bíblia, se quiser abrir, está em Mateus 8, 28 a 32, quando fala do demônio dos gadarenos, aquele homem que estava lá sendo oprimido, que dormia no sepulcro. Todo mundo conhece a palavra. Aquele homem era oprimido, ele viu, ele sabia que o Senhor Jesus Cristo tinha que atravessar aquele rio para chegar até ele, e o Senhor Jesus Cristo tinha um projeto na vida daquele homem. O Senhor Jesus Cristo precisava de um discípulo para trabalhar com ele em Gadara, em Decápolis. Decápolis quer dizer 10 cidades. Gadareno era formado por 10 cidades. Decápolis. E esse menino pediu tudo para que o Senhor Jesus Cristo não chegasse até ele. Sabe por quê? Porque ele estava com medo que o Senhor Jesus Cristo já o mandasse para o inferno. Mas não era o momento. Não era o momento. E quando o Senhor Jesus Cristo chega, foi uma batalha, porque o inimigo levantou uma grande tempestade para que o barco não chegasse até lá. Mas só que ele sabia que o Senhor Jesus Cristo ia sair, mas mesmo assim ele tentou. Por quê?
Aquele que estava dentro daquele barco domina a tempestade. Aquele que está dentro do barco domina os demônios. Aquele que está dentro do barco domina qualquer tipo de enfermidade. Aleluia. Aquele que está lá é o Deus do amor, é o Deus da verdade, é a fonte da água viva, é o Deus que transforma e que renova. Mas o Senhor Jesus Cristo, Aleluia. e aí o que acontece, pastor José? O demônio no corpo do homem vai de encontro ao Senhor Jesus Cristo. O que ele diz para o Senhor Jesus Cristo? Senhor Jesus, o que tenho eu contigo? Não é chegar no tempo. Deus aqui nos atormentar. Aleluia. Mais ou menos, vem aqui nos atormentar. Nos mande naquela manada de porcos. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles estavam com medo do Senhor Jesus Cristo mandar eles para o inferno. Se mandasse para aquela porcaiada lá, o que ia acontecer? Eles iam ir para o inferno. Mas o Senhor Jesus Cristo sabia que não era o tempo deles ir para o inferno, porque tudo tem o seu tempo e a sua hora. Aleluia. Não era o momento do julgamento. Nós sabemos que tem lá, você viu, gente? Já tem o demônio está lá, o chefão deles está lá. Aí o Senhor Jesus Cristo ordena: sai, então vai. Eles vão se precipitam e caem. E aqueles demônios que eram a legião, quase 2.000, a palavra nos diz isso, quase 2.000. Eles se precipitaram e aquele homem ficou liberto. Mas quando o Senhor Jesus Cristo resolve entrar no barco para ir embora, ele pede para ir também. O Senhor Jesus Cristo disse: não, você vai, se apresenta à sua família, porque ele tinha uma família. A família dele estava lá. Só que ele não podia ficar com a sua família por causa da situação que ele se encontrava, dessa opressão. Aí então ele vai, fica com a sua família, e esse homem foi o primeiro do gentil a pregar a palavra, ainda bem antes de Paulo. Olha que coisa mais tremenda, porque Paulo ainda não era Saulo, porque Paulo ainda não tinha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Isso ia acontecer depois que o Senhor Jesus Cristo morresse e ressuscitasse. Então ele passou a ser o primeiro representante dos gentios. Ele passou a pregar a palavra para a tua família, falou aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez para ele. E todos que viam aquele homem, pastor, eles ficavam abismados. Por quê? Porque via aquele homem andar de qualquer jeito, dentro daquele sepulcro, acorrentado, ele arrebentava a corrente. Aí ele se viu todo arrumadinho, todo bonitinho, todo ajeitadinho. E ele foi pregando a palavra do Senhor. Mais uma vez o inimigo é derrotado, irmão. Aleluia. Pastores, irmãs da casa do Senhor. Mais uma vez o inimigo dobrou diante do Senhor Jesus Cristo. Lindo mesmo, amada igreja. Foi o que a irmã Esther pregou aqui. Quando ela pregou a palavra que o Senhor Jesus Cristo, saindo do batismo, quando João Batista batiza o Senhor Jesus Cristo, ele sai lançado para o deserto pelo Espírito Santo do Senhor para ser provado. Ele vai lá